Passa para 6. Isso é. Tá na... Eu tô ouvindo Vai uma chegar voz todo do o seu cabelo além. esse teu Isso, troço. foi pro 10. Para aí, Quilaco, para aí. Eu tô até entrando os azulzinhos. Vou dar umas placas pra eles. Tá, Eu disse deu. as vozes do além, Deu. elas me percebem. 6-1. Boa tarde, gente amiga. Hoje, lembrando, já de início de programa, que hoje é um dia que nós temos aqui as corridas no hipódromo, né? O Turf. Então, daqui a pouquinho o programa é interrompido para que a gente possa colocar a corrida ao vivo. Corrida ao vivo, a gente grava o programa sempre às 13 horas, mas seguidinho a gente volta. É só o tempo ali da corrida, né? De ver os ganhadores aqui no Hipódromo Cristal. Vamos conversar hoje sobre o tema que foi debatido ontem, foi colocado ontem, que é o povo de rua. Quimbanda, Exu, afinal esse universo que tantas pessoas perguntam através do Face, através dos e-mails, e que existe um tabu muito grande, uma discussão muito grande sobre a veracidade dos ritos e também da justificativa da incorporação. Será que o Exu é um demônio? E Pai Mário, nosso apresentador do programa. Boa tarde a todos, tudo tranquilo? Exu, mito, demônios, guardiões das ruas, guardiões dos nossos caminhos, guardião da noite. Do que mais? O que a gente pode esperar de um Exu? O que a gente pode esperar de um pombogira? Não é uma pomba gira, é de um pombogira. Ele falou pomba gira, fiquei imaginando uma pomba virando... Que são algumas determinações que já são colocadas anteriores, né? De onde eles vêm, para onde eles vão, o que são eles no nosso caminho, né? E temos nosso convidado, pai Júlio de Xangô. Boa tarde a todos. Um debate bom, uma conversa, um esclarecimento sobre Exu, sobre os donos da rua, sobre quem está em roda nos protegendo, nos guiando ou levando para o mal. É o que as pessoas não sabem a verdade. Então estamos aí para dar um esclarecimento sobre o Exu. Exu, mito ou verdade? Até que ponto se pode confiar no povo de Exu para resolver problemas de saúde ou até mesmo demanda? Todo ritual com a ligação aos cultos afro-brasileiros muitas vezes é criticado pela maneira que é realizado o culto e também pela mistificação. Muitas críticas e muitos sites de críticas, muitas páginas de críticas existem dentro da internet sobre a religião afro e principalmente sobre a quimbanda. Para quem tem um conhecimento mais globalizado, sabe que a origem ligada a Cuba e também a quimbanda do Brasil está desde a descendência, desde a escravidão do povo africano. Então, o escravo africano trouxe com ele conhecimentos de orixás e também do culto que é diferenciado como quimbanda e a linha de pombagiras, então, que não são pombagiras. Pombogiras. Vamos arrumando, essas coisas a gente serve para isso, né? Pombogiras e também a linha de Exu. Assim como na religião nós temos um segmento, nós mostramos aqui os búzios, as cartas, existe uma hierarquia de deuses dentro da parte de quimbanda? Sim, existe. Existe uma hierarquia, denominadores de donos de cabalas, né? Donos de portais, porque se usa também portais com o Exu, e donos de caminhos. Então, cada um tem uma determinação, cada Exu tem um ponto, um local, não um ponto, depois nós vamos falar sobre pontos também, um local onde ele domina, onde ele é dominante. O que é uma cabala de Exu? Uma cabala de Exu é como se fosse uma família, certo? Uma cabala de Exu tem a determinação de cabala como algo riscado, algo montado sobre energias e sobre forças. Certo? Mas uma cabala de Exu, quando se diz um chefe de cabala de Exu, é como se ele fosse, não numa comparação, mas o chefe de um quartel, onde ele tem todos os seus seguidores e onde ele tem todas todos os seus soldados, generais e todos mais ali para trabalhar com eles. Quando se
O que é necessário para se formar ou para se tornar um chefe de cabala? Bom, Viviane, primeira coisa, para se tornar um chefe de cabala da forma que eu conheço, não discordo, não discuto com ninguém em outras situações, ele leva 7 anos para ter a primeira formação e o primeiro apronte. Esse Exu, ele tem alguns cruzamentos que ele vai passar, ou esse Pombagira, tá? Vamos continuar com a Pombagira, depois nós vamos entrar na questão do Pombagira. Ele tem 7 anos para ele ter os seus cruzamentos, os seus fechamentos de porteiras, os seus fechamentos de cruzeiros, para ele se tornar um chefe de cabala. Pai Júlio, o chefe de cabala, ele tem uma responsabilidade, assim como o Babalorixá tem sobre os seus filhos ou adeptos? Com certeza ele tem, porque ele tem que ter um preparativo, o antes, o durante ou depois, não é de uma hora para outra, se tornar o chefe. Ninguém se torna chefe do dia para a noite. Por isso existe o quê? As falsidades que a gente estava dizendo, que se tornam sem ter passado. Ninguém chega a um chefe sem ter um começo. Então, vamos tentar assim... Tem que ter um elo de o começo para chegar ao chefe. História, né? Passar Nós os temos a formação né? da pessoa. Como se chama uma pessoa que é da quimbanda e que não é da nação? Ele é um quimbandeiro. Um quimbandeiro, é esse o termo utilizado. Sim, então, exatamente. um quimbandeiro se torna quimbandeiro através de alguns rituais também de iniciação? Muito antes, quando no começo de uma quimbanda, a quimbanda ela era colocada dentro da Umbanda, certo? Aonde no começo da Umbanda tu fazia primeiro a tua Umbanda para depois fazer a tua quimbanda e da tua quimbanda tu dá o teu segmento, certo? Um quimbandeiro, ele tem que ter uma mediunidade, ele tem que ter um caminho aberto, ele tem que ter uma determinação que ele possa, através de um chefe de cabala, um chefe de apará, para poder ser aquele determinado, aquele que vai ser iniciado a quimbanda, ok? Então, o iniciado para a quimbanda, ele tem que ter uma preparação e uma liberação do chefe, que no caso o Exu, dono da casa, dono do seu apará, certo? Dono da sua cabala, certo? Que vai determinar se você pode ou não fazer parte de uma corrente de quimbanda. A quimbanda é obrigatória em incorporação? Não, não. Tu pode ter todos os teus aprontes, todos os teus cruzeiros fechados, todas as tuas formações de quimbandeiro, de chefe de cabala, e não necessariamente tu precisa ter uma incorporação. Porque o Exu, ele tem formas de falar contigo, Viviane. Tu já escutou muito aquela expressão minha assim, tomei um rodeão do 7 hoje. Né? O que acontece? Ele não passa o tempo inteiro incorporado comigo. Então, o que ele faz? Ele me dá umas giradas que ele me avisa sobre algumas coisas. E ele vem também em forma de voz, em forma de conversa contigo para te mostrar aquilo que é necessário. Só que, para isto, a pessoa tem que ser preparada para poder trabalhar desta forma também. Então, porque essa preparação da pessoa está relacionado diretamente até a responsabilidade que essa pessoa vai ter, ou esse envolvimento dessa pessoa, no sentido da orientação, muitas vezes, porque as pessoas que estão nos assistindo em casa são muitos leigos, né? Que vai ter daquele Exu. Por quê? Porque, vamos ver se eu consigo traduzir isso que o senhor está me colocando. Diante dos preceitos da pessoa, não seria mais verdadeiro, seria mais verdade o que aquela entidade que vai se incorporar ali vai transmitir para os outros? Desculpa, não entendi muito bem. Pode reformular para mim a pergunta que eu não compreendi muito bem mesmo. Voltando, então, Tá. assim. Pelo que a gente está discutindo aqui, a pessoa tem que passar, Certo. né? O Joãozinho tem que passar por uma preparação sendo quibandeiro. Exato. Por uma orientação Exato. de um chefe de cabala. Sim. A entidade que ele vai vir a receber será mais verdadeira, mais íntegra, inclusive mais confiável nas suas orientações, que uma pessoa que simplesmente só recebeu uma entidade sem nenhum tipo de preparação anterior? Não quer Quer dizer dizer, nada. se a pessoa é de uma outra religião e recebe um Exu, aquele Exu tem a mesma qualificação daquele quimbandeiro que já seguiu 7 anos. Porque existe uma diferença em cima disso, Viviane. Eu sei que até você Não, me olhou. eu acho duvidoso. Não, é perigoso e duvidoso. Certo? É perigoso e duvidoso. Mas aquele Exu que está chegando numa pessoa que não tem toda aquela preparação primeiro, ele pode chegar com a mesma veracidade, com a mesma verdade daquele que já está mais tempo preparado, com uma limitação do que ele pode e do que ele não pode fazer. Porque a gente viu muito,
período de perseguições religiosas e de discussões religiosas, entidades chegando em outros templos, em outras casas de culto, e agindo e falando coisas que para a religião até seria estranho, tipo, vou te levar, vou te matar, vou arrancar teu filho, vou levar teu filho. E, afinal, existe essa possibilidade? A pergunta que eu faço. Mas aí é que está o detalhe. Só para complementar, para passar a palavra para o Pai Júlio. Só para complementar. Aí é que está o detalhe. O porquê que a veracidade de dois pode ser a mesma. Mas o que esse que não está preparado vai falar, a interpretação das pessoas que vai ter que dizer. Sabe por quê? Porque um quiumba chega sem estar preparado, ele fala tanto quanto um chefe de terreiro, pode lhe dar as primeiras determinações e abrir seus caminhos para algumas coisas para ele conquistar. Pai Júlio. Porque, na verdade, o que acontece? Essa pergunta que fez, o que chega que vai levar, nunca pode confundir um espírito pagão, uma coisa ruim, que quer levar alguém, com o Exu, que veio para trabalhar. Então o Exu não leva ninguém, o Exu não mata pessoas. O Exu, quando ele está tendo o retorno na Terra para trabalhar, usando o corpo de alguém, ele quer provar o que ele é capaz e conquistar a terreira, o chefe ou até aquele aparelho que está vindo. Então, ele não vem para prejudicar. Então ele não vem pelo contrário. Com aquelas ameaças. Não, o Exu não. Vem o sofredor, né? Exato. Aquela questão das ameaças, como a gente vê em muitas coisas que aparecem na televisão e até mesmo em algumas casas que se vai e diz assim, se tu não fizer para mim, tu vai me pagar. Viviane, uma entidade que ela está na Terra em busca de algo para levar o bem para os outros, ela não pode te ameaçar. Muitas pessoas usavam e continuam usando isso como uma forma de dominar ao terceiro. Que já é uma coisa até histórica, né? O negro que não cumpria a ordem do chefe, do capataz, ele sofria, né? Ele sofria danos, ele sofria perdas, sofria castigos, né? Imposições, falta de alimentação, enfim, como escravo, né? É que na verdade as pessoas às vezes se entregam para a mentira que elas acreditam para ameaçar os outros. E usam o nome de uma entidade porque não tem coragem de dizer para outra. Mas aí não seria uma despreparação da pessoa? Seria uma... Não, nem é preparada uma pessoa que usa isso, né? Que usa uma entidade para falar o que ela não tem coragem. De ameaçar alguém para ter lucro em cima daquilo. Na verdade, usa o nome de uma entidade. Usa o nome. E na verdade... E aí tem entidade ou não tem entidade nesse momento? Quando usa o nome, não existe. Aí não é nem uma questão só do lucro, como o Pai Júlio falou, mas é aquela questão da mistificação, de impor, a mistificação de impor um respeito. Eu preciso que tu me respeite. Só que tu não vai me respeitar pela simpatia, pelo meu trabalho. Vai me respeitar porque eu vou olhar para ti e vou te dizer, se tu não fizer tal coisa, eu vou te destruir. Isso não existe dentro de uma linha de entidades que estão sendo formadas para trabalhar. Não que não exista o bem e o mal e o bem existe, mas a questão da imposição sobre qualquer outra coisa, não tem como, é a mesma aquela situação, me dá que eu te dou. Sim, é o que acontece, né, Pai Mário? As pessoas confundem muito o Exu com o voodoo. Uhum. E aí... Qual a diferença? É a questão básica, qual a diferença do Exu para o voodoo? O voodoo, ele pratica outro tipo de trabalho. Outro tipo de ritual. De ritual. E o Exu, ele vem para esclarecer, ele é imediato. O Exu, hoje, para mim, como eu conheço, ele é governado, ele não se governa. Não é, Pai Mário? Exatamente. Porque existe um chefe que governa aquele Exu. Em todo o terreiro sempre teve um Ogum para comandar. E todo Exu é escravo, sim, de orixá. Tudo isso é muito confuso para quem está em casa, que não tem esse conhecimento, que está começando. Mas vou lembrando vocês aqui pelo programa que você pode participar, você pode questionar, nós estamos conectados lá na Casa de Ançã pelo Face. Vivi na TV, vai lá e curte a página, hoje o tema é polêmico, a gente sabe que cada um tem uma formação, aí está o Facebook, né? Vivi na TV, curte a página, participa, manda mensagem, que tanto o Pai Júlio quanto o Pai Mário estarão lá. Se não for neste momento do programa, estaremos com certeza respondendo ali, pode mandar mensagem inbox pelas suas dúvidas, que esse tema de hoje foi um tema realmente muito requerido, muito pedido, e aí a gente está trazendo para vocês aquilo que as pessoas perguntam. Então tá aí o tema do programa de hoje, sempre lembrando que o programa
é postado o tema do dia, os assuntos do dia, notícias do dia, nessa página, Vivina TV, que é uma das nossas funções tecnológicas aqui do programa. Também lembrando que você pode participar do programa através do site Viviane Dinhansan, tá? vivianedinhansan.com.br. Tá aí o site para vocês. Todo site sempre tem a gravura, a foto aqui do layout do programa, então normalmente é o meu rosto, né? Aliás, hoje eu me sentindo muito mais velha hoje, viu, pai Júlio? O cabelo solto me deu uma intenção de mais velha, não sei. Ou óculos, né, pai Mário? Acho que mais é o óculos. É o óculos. Não, o cabelo não seria. Faço uma coisa mais pesada. Mas tá aí, eu sempre tô com uma roupa mística ou de religião. Viviane Dinhansan, esse é o site, ok? .com.br. O telefone que a gente anuncia aqui é para marcação de consultas. Pai Júlio e pai Mário atendem o dia inteiro lá na Rua Gávea, 113, Zona Sul de Porto Alegre. O tema do programa de hoje é a quimbanda e os Exus, né? A mistificação, o mito e a verdade. Principalmente para as pessoas que estão há horas perguntando sobre isso, passamos o carnaval, vimos muitas coisas, os temas carnavalescos envolvendo muito povo de rua, e agora vamos perguntar por que povo de rua também, e afinal, o que são os Exus? Para ilustrar isso, a gente trouxe um vídeo até para animar um pouco mais, porque pelo que eu entendi, Exu não é só tristeza, não é só dor, mas De também tem maneira uma alguma, história aí, Exu é né? alegria, né? Roda pra gente então, Quiroga. Samba de gente. Eu tenho esse material aqui, não, né? Não tenho essa referência aqui. Não, é aquela referência. Eu disse seu Zé, ele mexe na Luanda, saravá a sua banda, vem chegando devagar. Quando ele chega, chega sempre sorridente, com cigarro entre os dentes e o branco para amenizar o desamor que existe nessa terra, sabe nos livrar da guerra e sem mais levar amor. O desamor que existe nessa terra, sabe nos livrar da guerra. Não há demanda que possa lhe derrubar. Ele é cabeça feita, tem o nome a zelar, mas desaforo não aceita, nunca se deixa levar. Ele sempre ajuda quem nele tem fé. Vamos! Sarava seu Zé, É na palma da mão dizendo no pé, isso aí. sarava seu Zé, Oi, sarava seu Zé. Traz de volta pra cá. Então tá aí, ó. Quando trouxer de volta, quero ver um ponto de corte só, tá? Vem, tá? Obrigada. Bom, eu não tenho aqui ainda a referência do vídeo, preciso também que fique comigo, mas parece ser um projeto que fala sobre a questão, pontos cantados, músicas que falam dessas entidades. E ali você viu falando do Zé, que seria, que tipo de Zé eles estão fazendo ali teatralmente mostrando É que através o do Zé, samba? o Zé ele tem algumas determinações, o Zé é doutor, o Zé é malandro, e na realidade o Zé é um só, certo? E ele tem todas essas qualificações com ele mesmo, certo? Então foram feitas O algumas... que é o Exu, então? Falando sobre o Zé, Mas que Zé deixa- doutor, Zé, mas o que é o Exu? Tá, deixa o eu que é o chegar, Zé? deixa O eu Zé chegar. é um Exu? O Zé, ele é um Exu. Tem algumas pessoas que tratam Zé como alma. O Zé é uma alma. Exu certo? também não é alma, então. Também foi. Aí é que está a diferenciação. Todo Exu, ele foi um dia uma alma e se tornou um Exu? Não. Ele foi um Quiumba, se tornou um Exu? Nunca. Um Quiumba não passa para um Exu. Mas ele é um ser que ele nasceu com uma determinação. Alma é uma posição dentro da Quimbanda, é um povo dentro da Quimbanda, tá? E o Exu é outro povo. Os Exus, quando eles começam, que aí vem a questão da doutrina do Exu, que muitas vezes se viam aqueles Exu torto, aqueles Exu todo desengonçado, que se diziam que era o fundamento do Exu. Sabe o que é isso? É o começo do Exu. É quando o Exu está chegando. Porque tu imagina o seguinte, tu vem de uma linha, tu vem de um espírito que te está tentando mostrar a tua energia. Está falando uma evolução de Exu. Exato. Mas a essência do Exu, o que é, pai Júlio, na sua visão? A essência do Exu, para mim, o que acontece? Existe assim, ó, o Exu, quando vem para este mundo, com seu retorno, como o pai Mário disse, ele vem encolhido. E ele está conquistando o seu espaço e mostrando quem é aquela entidade que está no momento.
que nem uma criança, ela está encolhida para vir ao mundo. Então E aquele o Exu Exu aos que... pouquinhos vai se erguendo, vai trabalhando e vai dando para as pessoas o que está no alcance dele. Agora eu vou entrar nas críticas e nas perguntas que eu tenho faz. Então esse Exu que se conheceu há 20 anos atrás, não vou botar tão longe, que chegava sempre sem sapato, né? Alguns eram passados por rituais, inclusive de quebra de garrafas, enfim, e outros cultos que não vêm aqui ao caso. Pode botar só o Face, tá? Telefone não, pode botar só o Face. E esse Exu não existe mais? Existe? Olha, Desculpa, Pai Júlio. Os Juntos, dois né? lados aqui, foi Existe. Sim, a Sabe gente por quê? tem que estar junto, pelo Porque menos a mesma na realidade, nós somos dois quibandeiros. de linhagens diferentes, De deixando linhagem claro, diferente. né? Pai Júlio trabalha com Exu Rei. Isso, Pai Júlio? Isso. E eu trabalho com o Exu Rei das Sete Cruzilhadas. Opa, então temos dois reis. Temos dois reis aqui. Nós vamos falar dessa segmento. Mas- Olha, Exu vai, gente. Mas aí, voltando a Mas essa aí sua o Exu, pergunta... esse que chegava sem sapato, que chegava muitas vezes É o encolhido mesmo. num canto, é o mesmo que hoje dança de sapato? A evolução do Exu. O Exu Que é o que o tem Pai Mário tá a- falando. Tem a evolução, é a conquista. Cada conquista que ele tem, ele evolui um pouco. Hoje Então- ele fez uma graça, mais uma evolução. Então a evolução vem através da onde, Pai Mário? Quando você nasceu de sapato? Na verdade, eu nasci sem sapato. Você nasceu Acho que eu nua? continuo até hoje sem sapato. Você nasceu nua e sem calçado, não é? Sim. Aí o que aconteceu? Você foi crescendo, você foi sendo ensinada pela sua mãe, né? Foi dando toda a sua educação O ser humano faz isso, do né? ser humano. Não, eu estou colocando a senhora como exemplo de uma questão, do ser humano. Então teve toda aquela educação, toda a evolução. O Exu é a mesma situação. Por isso ele tem um chefe, né? Exatamente. Alguém que prepara Que ele, prepara, que orienta ele. que nem É no começo chamado estava de dizendo. chefe, então, não de pode- pai. Não. Chefe. pode ter um Exu sem domínio. Não que ele vá prejudicar alguém, mas ele tem que ter alguém que dê o caminho, que dê o sentamento, que faça ele ser um espírito positivo o tempo inteiro. Então vou insistir na pergunta. O Exu é alma, é espírito, é demônio? Quem é o Exu? O Exu é um espírito. Posso usar esse termo, E espírito. porque uma coisa que eu vou deixar bem claro, pessoal que está em casa, até acho que é importante isso. Na década de 70 já se fazia toda essa discussão. E o espiritismo kardecista também falava muito sobre as entidades, não só de Umbanda quanto de Quimbanda. Em 1974, 71, 74, nessas meados, foram separadas as duas filosofias espíritas. E o espírito começou a ter denominações diferentes. O ser humano, ele tem evoluído, o ser humano, não só o Exu, não só as entidades, pelo seu conhecimento, e nós somos muito pequenininhos ainda diante da espiritualidade, né, Pai Mário? E isso faz com que as pessoas tenham denominações hoje pejorativas, mas que amanhã vão ser totalmente superadas. Então, quando nós estamos falando aqui em espírito, não significa esse espírito que você está vendo às vezes passando por você, ou aquele espírito que o kardecista tem no livro dos espíritos, nem da Igreja Católica, ok? É um espírito falado dentro dos cultos afro, diferente, pelo que o Pai Mário está me falando aqui, o Pai Júlio, diferente de uma alma sofredora. O que existe assim na verdade, desde que o mundo é mundo, o que vem as histórias de Maria Madalena? Quem foi Maria Madalena? Uma das discípulas de Jesus. E o que ela era? Prostituta. Ela não se tornou santa. Ela se tornou uma mensageira. No momento que muitos recuaram, ela puxou de sua bolsa o seu perfume, beijou os pés e acariciou. E ele não esqueceu dela. Então, nessa linhagem, vem de Exu Pombogira. Para as pessoas, mais ou menos, entender da onde vem o espírito que dizem do mal. Não. Desde o começo, ninguém faz um santo ou um mensageiro. Um mensageiro, o que é? É levar e ser um seguidor. Ele é um mensageiro. O Exu é o anjo caído, Pai Mário? Não. O Exu, ele não é o anjo caído, certo? Ele não é uma denominação demoníaca, ok? O Exu, ele é seres que viveram sobre a face da Terra e que estão voltando sobre alguns resgates e sobre algumas lutas que eles mesmos estão buscando. Ontem a senhora estava assistindo um filme comigo, certo? Que se chama Django Livre, tá? Sobre a escravidão e sobre um escravo que estava lutando para retomar um amor dele. O que o Exu vem e de que forma o Exu vem?
E da onde o Exu vem? O Exu doutor, o Exu boêmio, o Exu médico e o Exu com outras determinações. Escravos e não escravos, certo? Tempo da escravatura e tempo dos senhores de casas, donos de casas e engenhos. O Exu, ele vem daqueles negros, daqueles escravos, daquelas pessoas que lutavam, na realidade, para ajudar o próximo. A senhora me compreendeu? Para ajudar o próximo. Tentando salvar algumas pessoas de escravidão, de cárceres, pessoas injustiçadas, certo? Pessoas que não têm uma determinação sobre aquilo que vai, sobre aquilo que vem. Então o Exu, ele é o guardião, sim, das pessoas sofredoras. Ele não é um espírito sofredor. Ele não é um espírito... pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É esse esclarecimento que as pessoas deveriam prestar bem atenção. Porque é aquele espírito de pessoas... Como o ser humano tem gente muito boas, tem gente com a índole ruim. E assim também existe aqueles espíritos que vieram. Como existe Exu de todas as falanges, de todos os lugares. Como o médico, o escravo, o inteligente, o burro e o teimoso, que muitas pessoas são teimosas. Então o Exu, ele vem dessa linhagem, como o Pai Mário estava falando. Espíritos que foram e voltam, retornaram. Por que voltam? Ninguém volta e faz parte se não tem uma luz, uma clareza, se não é uma coisa boa. Ele voltou para quê? Para ajudar quem precisa. Então o Exu foram pessoas que viveram na Terra? Viviane, o Exu, os caboclos, os preto velhos, foram seres que viveram sobre a terra. Por que eles viveram sobre a terra? Porque eles têm e sentiram o gosto da carne, o gosto das necessidades. O Exu viveu sobre a terra, sim. O caboclo viveu sobre a terra, sim. E o preto velho viveu sobre a terra, sim. São três entidades que viveram, assim como muitos irmãos espíritas, assim como muitas casas espíritas, sabem que aqueles seres viveram sobre a terra também. Tá? Então o Exu viveu. Quando se coloca da seguinte forma, que o Exu ele é muito terreno, muito da forma de sentir as coisas da carne, como foi essa questão do Zé Pilintra que apareceu aqui, que eu fui contra a colocação, mas aí depois eu fui a favor de colocar e mostrar um pouco daquela situação ali. Na realidade, ali tem uma figura, uma imagem de uma pessoa representando um Zé Pilintra sobre ali. Tá? O Zé Pilintra, como o Exu Rei da Sete Cruzilhada, como o Rei, como qualquer outro Exu, ele pode sim estar em um meio de um bar, onde tem bebida e tudo, como um guardião de todos aqueles. E gostar... Incorporado ou desincorporado? Desincorporado. Então, só para retomar o pessoal que está assistindo em casa. Ele pode estar, nem sempre o Exu precisa estar incorporado numa pessoa para estar presente. Não precisa. Como ele é um espírito, ele pode Com estar certeza. entre nós, vagando, influenciando e protegendo. Pode não, ele está entre nós. Eu tenho uma pergunta aqui que entrou pelo Face, tá? Eu vivi na TV. Entra no Face, curte, ou no site vivianediança.com.br. O nosso Ronald. Olá, Viviane, gostaria de dizer que adoro o seu programa e parabenizar você e o Pai Mário pelo esclarecimento espiritual que vocês passam para os telespectadores. Frequento a Nação e a Umbanda, mas já fui muitas vezes em centros espíritas, kardecistas no caso aqui, né? Eu gostaria de saber se Exu pode se manifestar em uma mesa espírita e se essas entidades se apresentam com o mesmo nome e de formas diferentes. Obrigado, querida. Se apresentam com o mesmo nome de formas diferentes. Vamos ver assim. Primeiro, o senhor já respondeu a pergunta. Pode chegar sim numa mesa espírita. Eu trabalho com sete desde muito novo, desde criança mesmo. Até um debate que existe muito aí que eu vejo, se uma criança pode ou não se incorporar, que é um segundo plano. Tá? Pode, chega, e ele chega de forma diferente sim. O que é o chegar de forma diferente? Quando ele chega numa gira de Exu, ele vai beber, ele vai fumar, ele vai dançar. Ok? Quando ele chega numa mesa Kardec, quando ele chega numa mesa kardecista, eu não posso falar o nome da casa onde eu fazia parte do kardecismo, porque eu não tenho a liberdade para isso. Não tem essa autorização. Não tem essa autorização. Ele chega numa mesa, trabalhando e ajudando todos aqueles que estão precisando e seres
Aí é que está, seres sofredores que estão precisando de um caminho. E o 7 chegava nessas mesas para ajudar essas criaturas, esses espíritos, a terem um caminho. Pai Júlio, o senhor comentou que era de Exu Rei. Exu Rei, existe alguma uma denominação conjunta? Digamos assim, todo Exu ele tem o seu posto. Não que o Exu Rei ou que o Rei da Sete Encruzilhadas, por ter a palavra rei, é o que é o dominador, é o que é o dono da situação, ou é o que comanda a todos. Um precisa de um outro. É uma família que tem uma continuação, que um Exu trabalha junto com o outro. Isso sim é a palavra Exu. Não é que o rei seja mais que o outro, ou fulano é mais que o outro. É que nem nós não somos nenhum mais que o outro. Mas aqui, voltando, depois quero voltar na hierarquia de Exu, mas aqui, o Exu Rei, que o Pai Júlio recebe, é uma entidade, então um espírito que ele recebe com toda essa designação que está discutindo no programa. E o Pai Mário tem o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. É o mesmo espírito? Não. São espíritos diferentes? Não. E pode existir, vou usar o exemplo aqui de mim. Aqui temos o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, e eu receber outro Exu Rei. É o mesmo Exu Rei dele? Não. É outro porque espírito? É assim, ó, tudo existe, como nós estávamos dizendo, todos são espíritos. Eu, Júlio César, com a mesma filiação, não existe outro. Pode existir com o mesmo nome. Esse mesmo nome, então, que seria praticamente um apelido. Sim. Uma identificação. Mas cada um é um. Pode existir vários Rei das Sete Encruzilhadas, mas cada um é um espírito. Cada um teve uma passagem. É que nem nós, não vai existir 10 Júlios, 10 Vivianes, 10 Mário. Quantos Com o reis? nome, sim. O espírito, cada um tem o seu. Tanto é que o Pai Mário explicou do começo. Eles estiveram aqui. Eles foram pessoas e retornaram. E por ter essa denominação de Exu Rei das Sete Encruzilhadas, significa que durante o tempo que ele viveu na Terra, ele era rei? Não. Porque teria que ter muito principado aí, não, né? Não é esta a questão. Não é esta a questão. Colocando em cima do que o Pai Na Júlio tá verdade, falando agora também. vamos dizer, no mundo, quantos cruzeiros existem? Nossa, quantos homens foram É capazes que de... se tu for colocar da Aqueles seguinte forma, comandantes que vão ali proteger, auxiliar, abrir. O Exu, o que que é? Terra, cruzeiro, caminho, noite e dia. Então o Exu está pronto para qualquer horário. Pai Mário, o rei, quantos reis a França teve? dentro da Tantos, história. né? A Inglaterra ainda temos, né? A Inglaterra ainda tem. Ainda mais. Quantos reis existem por aí? O 7, o que eu carinhosamente chamo de 7, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele é um rei sobre um domínio, sobre uma determinação dada a ele sobre feitos e acontecimentos que aconteceram em vidas dele aqui, certo? Tem muita questão do resgate, existe bastante a questão do resgate, mas ele tem um domínio. Então, por isso que ele recebe um título de rei. Mas esse título de rei, ele não é rei por majestade. Ele é um rei por feitos, por consideração. Exato, nós vamos usar um outro conquistas, Exu. né? Exatamente, vamos usar um outro Exu. O Exu da meia-noite, como o do Pai Ricardo, que esteve aqui, que vai vir novamente aqui conosco, tá? Pai Ricardo de Oxum. O Exu da meia-noite de Pai Ricardo, ele também é um rei. Ele também tem a determinação de um rei. Ele também tem uma coroa dentro daquele preceito dele. Até tem uma música de Gonzaguinha, se eu não me engano, que cantava assim: todo menino é um rei, eu também já fui rei, porque todos eles têm uma coroa e uma majestade do quê? Daquilo que eles têm que trabalhar, daquilo que eles têm que alcançar. Nós temos um ponto, é isso, Quiroga? Quiroga está dizendo para mim que é da rainha? E que, na verdade, o Exu todo Vamos ele é colocar pra coroado, gente né? Quando ele, na verdade, teve todos os seus preparos e ele está pronto, todo feito, como o Pai Mário, numa continuação de 7 anos, aí o Exu é coroado. Nós temos um ponto, é isso? Vamos colocar o ponto, até para a gente poder entrar nesse assunto dos pontos e Os das pontos festas. riscados. Eu não sei te dizer, o Quiroga, essa música. Só que está ouvindo em casa, falando que é uma história. Na realidade, velho, Pombogira, fala Pombogira. Esse rei das Sete Cruzadas. Pombogira, rainha das Sete Cruzadas.
E tá falando como ela tem a sua coroa, né? Enfim, é uma história. Então esses pontos, na verdade, são histórias. Todo ponto de Exu, todo ponto de caboclo, e até mesmo com todo o respeito que nós estamos tratando de Exu, e até mesmo rezas de orixá, são histórias cantadas saudando, porque todo ponto cantado, ele é uma saudação aos feitos daquela entidade. Uma cantiga, uma oração, como as pessoas entendem. É uma exaltação. É uma exaltação para aquela entidade. Então, quando se canta um ponto, e esse ponto aí se vem na palma da mão, no tambor e no agê, e é um ponto mais marcado, hoje até a gente vê hoje os pontos mais rápidos, uma coisa mais tocada, mais ligeirinha, até alguns amigos como Boca do Exu Rei, né? Muitas Os vezes mestres da magia vieram cantando pontos de Exu e contando histórias. Exato. Então, tudo isso são histórias e são exaltação para o Exu. Exaltação para quê? Você gosta de quando você entra na sua casa, né? No dia do seu aniversário, todo mundo cantando parabéns, mãe Viviane, não é? Isso traz as coisas. Esse ponto, por exemplo, de abertura, de tranca-rua. Oi, corre, gira que o Ogum mandou. Foi o que eu acabei de falar aquela Abertura. hora. Tem que ter o quê? O comando. Ogum mandou. Então, ele tem um governador. Tem quem comande. Não é um Exu dono do mundo. Tem os seus Exato. chefes. Por que é considerado a meia-noite a hora de Exu? Aí nós vamos chegar nesse ponto. Eu vou usar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com 7, com meus 8 anos de idade. Muita gente criticou. Houve muitas críticas, como existem críticas hoje, de crianças se incorporando com Exu. Eu comecei a trabalhar com 7. Eu critico essa questão. Mas aí é uma doutrina. Depois a gente entra nessa história. É uma questão de doutrina. Nós morávamos no Rio, na Piedade, e no topo na rua onde a gente morava tinha a casa da mãe Sirene já da era Inhansã. Piedade, né? Já era Piedade. Tinha a casa da mãe Sirene de Inhansã, se fechava a rua onde se faziam as giras na rua. No topo daquela rua tinha uma igrejinha, e eu me lembro, eu tinha meus 6, 7 anos, cantava esse ponto, o sino olhava da a igrejinha. Eu ficava olhando para aquela igrejinha e imaginando aquele sino E o sino não tocava. E o sino não tocava. À meia-noite, a hora sagrada. Por que meia-noite é a hora sagrada? Porque a hora de orixá, a hora de santo é 6 da tarde, 6 da manhã. O horário de santo não é meia-noite. O dia do santo, ele não vira meia-noite. Ele vira 6 da tarde, 6 da manhã. Os preceitos. E o Exu, ele é o guardião da meia-noite do meio-dia. Tá. Voltando nesse assunto agora aqui do tranca-rua, né? Então, o nome já é estranho para a gente que está acostumada a tranca-rua. Então, eles têm capacidade de influenciar as pessoas e a vida das pessoas a ponto de trancar o caminho, o destino de uma pessoa. Pois é, as pessoas entendem. Por isso existe, né, Pai Mário? O tranca e o destranca. Às vezes um perigo, uma maldade para se aproximar de ti, alguém tem que barrar. E quem define se vai ser o Exu Rei que tu vai trabalhar, o 7, a rainha? Quem define isso? O orixá, o caboclo, o próprio Exu, o chefe da Exu? Desculpa, mas a senhora está tão inteirada no assunto eu estou, que na a senhora já está... tempo aqui. Mas a senhora já está, a senhora está partindo e dando aqueles picos. Como o pai Júlio falou, só para a gente complementar, certo? Essa questão do tranca-rua, aqui o que tranca-rua faz? Ele tranca teus inimigos. Ele não deixa que teus inimigos te vejam. E o destranca-rua, sabe o que ele faz? Ele abre um caminho que tu possa ir, que tu possa caminhar, que tu possa passar, e sem que teu inimigo veja, que são as espadas de Jorge. Que sem que teus inimigos possam te derrubar, que são os cruzeiros de Jorge. São os cruzeiros de Ogum. São as determinações de Ogum. Quem lhe dá o Exu que você tem, ele não é determinado por matéria. Ele é determinado pelo seu orixá, na forma de energia que você tem junto, largando de você, dissipando de você, entendeu? Quem define o orixá? O Quiroga está apavorado que ele tem 1 milhão de perguntas. E eu vou trazer o Quiroga para cá, vou colocar ele no questionamento. Quem define, então, a entidade que tu vai receber de povo de rua é o orixá? Quem te libera é o orixá. A tua não energia... define, libera, é isso? Ele libera. A tua energia... Eu entendi a pergunta dela. Na verdade é o seguinte, o teu Exu, ou a tua pombogira, ela se escrava do teu orixá. Exato. Por que pergunto? Porque o Exu é mais rápido. As pessoas talvez vão dizer que eu usei a palavra errada, mas para quem não entende, bem colocada. Hoje é o dia da pedrada, vocês não se preocupem que hoje é o dia da pedrada. O Exu, na verdade, ele é o mandalete do orixá.
Ele vai e vem. Ele é aquele Exu que vai. Enquanto o orixá comanda, o Exu vai correndo. Trabalha, é isso? Exu, Bará Exu é a mesma coisa? Não. Eu tô pegando Não. tópicos Não. As aqui que a pessoas gente confundem, recebe. sim, né, as pessoas Vaimário? confundem. Bará e Exu. Porque o Bará, o orixá, ele é Exu. Na Opa. realidade, Mas a o É palavra alma, orixá. espírito ou Não, orixá? não. A palavra Exu. Exu, Eu gosto dono disso. da rua, abertura, Que eu falei aquela abre hora. os nossos caminhos, é Bará. Só que nós usamos a palavra Exu para aquele povo que seria o povo de rua. Que na Tanto verdade... que a saudação que nós fizemos, Larueu Exu, Amodibau Exu, Exuê, Larueu Exu, Pois é. são saudações na língua africana para um povo que é brasileiro, porque o Exu, ele é brasileiro, o Exu, ele é espanhol, o Exu, ele é italiano, conforme a terra que ele chega. O espírito, é isso? O espírito. Espírito. Então, o Exu tratado na nação não é o mesmo espírito que chega na quimbanda. Não. E aí Não. vem a discussão. Pode-se matar com a faca da Não quero nação entrar nesse no assunto. Exu? Eu não gostaria de entrar nesse assunto. É uma discussão mais Não gostaria de complicada. entrar nesse assunto por um motivo, Viviane. Cada um tem uma forma de fundamento. Aí é feitura. Certo? Agora, eu faço uma pergunta direta e objetiva. Que eu vou deixar uma pergunta bem lógica no ar. Vamos aproveitar o pessoal discutir em casa. Da é isso onde aí. vem a faca? Da onde vem o aobé que cortou para um santo? Da onde vem a faca, a aobé que cortou para um Exu? Aonde vem a aobé, a faca que corta para alguns caboclos? Na Umbanda Cruzada. Babalorixás, No aproveitem carro, o no espaço. navio negreiro, um negro trazia uma faca escondida com ele? Claro que não, né? Pai Júlio, outra pergunta aqui que eu também acho que não comporta, mas você pode entrar na página de Pai Mário de Oxalá ou na página de Pai Júlio. No Vivi na TV você tem aí, e discutir com ele e fazer as perguntas. Que a Camila pergunta, a fala de Exu como é concedida? É o mesmo esquema da faca, uma questão de fundamento, que é para, né, a feitura da sua casa. Na também, verdade, né? é coisas que a gente não discute. O Exu, ele tem que ter a conquista, ele tem que ter os seus princípios, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o seu ensinamento para ver até onde ele está capaz para ser liberado. Não a função de fala ou de não fala. O Exu tem que ter a permissão a hora que o seu chefe acha que ele está no momento de falar a verdade. Eu gosto de ver que nos últimos minutos do programa eu sempre venho com as partes polêmicas, mas tá escrito aqui. Olá, mãe Viviane, o André pergunta. Gostaria de saber qual a ligação de Maria Padilha com Cabaré. A Padilha, o Júlio tem conhecimento. Olha, Até porque... o que existe? As pessoas verem só os lados da Maria Padilha como fosse uma grande meretriz de um espírito. Sim. Maria Isso- Padilha foi uma meretriz. Com certeza. E o que acontece? Só que existe várias, como existe várias Marias. Umas decentes, outras não, umas boas, Adoro o outras ruins. ditado, Marias tem muita por Marias aí, tem né? tantas por aí. Então o que acontece? Ela sim, ela comandou um cabaré, ela teve o seu amor. E mataram ela sim, nos fundos de uma boate, quando ela descobriu que o seu amor estava lá com outra. E ela foi enterrada nos fundos dessa boate, escondida, só deixou a mão para fora. Foi ali que acharam ela. Essa história que tu conta de uma Maria Padilha, pode ter outra Maria Padilha com uma história de vida diferente, Com então? certeza, É várias. isso, Pai Mário? Tantas. E a Mulambo? Tantas. É outra situação. Outra Maria, né? Maria outra Mulambo. Maria. É outra Maria. É outra Maria que teve também o seu destino jogado ao lixo. Ela E era teve uma grande rainha. Uma grande dama. Uma dama em perfeição. Que todas as pombagiras são colocadas como dama da noite. Por que elas são colocadas como dama da noite? susto do ai, ai, ai. Agora sim, Que Croga. susto do ai, ai, ai. Agora sim, né? Eles são colocados como determinações que foram colocadas na vida. Para quê? Para elas buscarem a alegria que elas perderam da loucura. Baixa só um pouquinho para nós aqui, Quiroga, só para me explicar um pouquinho essa questão da loucura. A loucura de Maria, a loucura de Padilha, a loucura das três Marias. Maria Padilha, que na realidade são 4. Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Mulambo e Maria Rosaura, que é uma pombagira muito pouco cultuada aqui no sul. Até pode ser chamada algumas vezes como uma rosa, né? Exatamente. Elas foram enlouquecidas e elas enlouqueceram. E na loucura delas, em busca daquilo que foi roubado delas, de uma, o filho, de outra, a vida,
de um amor. Do terceiro, a família. E da quarta, a esperança de viver. E aí a loucura das três entraram, foi aonde elas foram Por colocadas? isso, Dentro do povo, dentro da olha do só o cabaré. que está sendo cantado. As pessoas, um amor faz sofrer, dois faz o quê? Vai chorar. Olá, mãe Viviane, pai Mário, eu gostaria de saber se dentro da concepção de evolução, se uma pessoa após a morte pode se tornar um Exu ou pombo-gira. Já foi respondido. Já, mas isso é uma pergunta muito... Hoje, Eu posso morrer como foi muito má na vida, ou deixei coisas mal resolvidas virar um pombo-gira? Não precisa ter sido muito má. Não precisa ser má. Não, por quê? Porque aí o que as pessoas acham que para se tornar um Exu ou uma pombagira tinha que ter sido mal. Pessoas maravilhosas, Exus Então, a de história luz, da Mulambo que você falava. entendeu? É como as pessoas, assim, ó, um amor fez sofrer. Às vezes uma pessoa parte com aquele sofrimento e quer vir no retorno. Mas e vê- às vezes a forma que ela se encontra, ou a luz que ela vai ter, vão encaminhar ela, talvez vindo como uma entidade boa de luz. Hoje, nós colocamos pessoas como Mandela, por exemplo, tá? E outras pessoas com uma iluminação muito grande, de um espírito, de um avanço de espírito muito grande. Hoje, poucas pessoas elas buscam a justiça das outras. Como assim? A justiça. Tu vê uma injustiça feita com o pai Júlio, aí vem o Mário e vai lá em defesa do pai Júlio. Nem conheço o pai Júlio. Hoje nós não temos uma evolução espiritual a nível e a ponto de qualquer pessoa, ou de muito poucas pessoas na face da Terra, que possam se tornar um Exu, que possam se tornar um guardião, na denominação não só da maldade, mas na denominação daquele que pode vir ajudar. O assassino, o marginal, o que comete latrocínio, eles não vão se tornar um Exu. Eles vão se tornar almas pagãs, vão se tornar espíritos Sofrerem. sofredores. É o que as Compreendeu? pessoas confundem, né? É. O sofredor. O Exu, na realidade, na expressão do amor, na expressão do carinho, sabe quem ele é? Robin Hood. Em busca Ali da ajuda vimos dos ali fracos. naquele Zé Pilintra ali, né? Trazendo alegria. O Exu traz o amor, ele traz o carinho, ele traz a conquista para dentro das casas. Basta tratar bem. Quem não gosta de ser bem tratado? Ninguém gosta de ser maltratado. E O o Exu senhor traz. pegou algumas cartas. Peguei. Até o ponto cigano que estava ali. Nós temos dentro do baralho cigano, né, determinado, que é um baralho de leitura de cartas, o Exu respondendo. Sim. O Exu respondendo e o Exu respondendo na forma de homem e na forma de mulher. Na forma de homem, como com quem é que vai contigo aí? Um Só pra mim. fidalgo aí, né? É, um fidalgo. Um lorde. E sabe quem eram esses lords? Os primeiros negros que conseguiram vitórias. Certo? Tá aparecendo direitinho ali? Tá, tranquilo, legal? tá tranquilo. Então tá. Aí nós temos a mulher como uma fidalga também. Tanto que os jardins deles são muito parecidos com os jardins dela. Sim. E aí aparece a carta da espiritualidade. Do A karma carta também, do né? karma. A espiritualidade, ela é uma forma de karma. E a carta do caixão, que as pessoas muitas vezes interpretam como mal e muitas vezes não é. É uma evolução, uma transformação, né? Exato. E o É amortecimento o de início e o tudo. fim, o fim e o início. Então, tu coloca dentro destas cartas um número 9 do caixão. 9 formas, certo? O homem como a copas. Ele como a copas, como a inteligência. A espiritualidade, vou levantar um pouquinho aqui, é que eu Não, não tô... você. Aí, a cruz como a forma da prosperidade e do crescimento. E a mulher como as de espada. A espada, por quê? É quem domina. Essa é a dominação do Exu, essa é a determinação do Exu. Importante, pessoal, entender? Estava até rodando um ponto de ciganos. E aí se entra a discussão também dos ciganos de Oriente e cigano na linhagem de Exu. É que as pessoas confundem muito, né? Que existe muitas leis e normas em tudo. Regras, né? Para poder Regra, convívio, claro. Até no povo cigano, que aí eles perguntam por que o povo cigano do Oriente é diferente de um outro povo cigano. Todo cigano vem do Oriente. Existe o quê? Como
tudo tem o seu direito. Tu não te comportou, tu não faz parte, tu é expulso. E Sim. quando é expulso do povo do Oriente, é que é o Exu cigano quibandeiro. Que para mim o que acontece? Quando ele foi expulso, ele vem se juntar aos quibandeiros. Para poder resgatar até da mesma linhagem. Fazer coisa que ele não quis fazer, ali ele vai ter que fazer. Ele vai ter que trabalhar, se mostrar que ele é capaz de estar no meio deles também. Pai Mário, dentro da sua história de quimbanda, que já se vão também 30 e alguns anos, né? Exato. Porque se começou aos 8 anos. A questão, só para deixar claro, pessoal que está em casa, não é que eu critique a idade da chegada do Exu ou do Orixá. Simplesmente a presença da criança em ser criança. Não colocar a religião como uma obrigação e bebida alcoólica é proibida por lei, né? Então, essa é uma reserva que eu sei que o senhor também faz, né? Pai Mário, se o senhor tivesse que agradecer a alguém dentro da sua história ou entidade, fica à vontade, aí o que vier na sua cabeça, dentro da sua história de quimbanda, quem o senhor faria essa reverência nesse momento? Eu não vou agradecer a minha entidade, certo? Eu vou Essa já agradecer, tem, né? eu vou agradecer a 4 entidades, certo? Então- Nós vamos começar com a entidade de Pai Mário Sadi de Oxalá, meu falecido avô, que trabalhava com o Julico, que ele era um Zé Pilintra, que me ensinou muito. Eu ainda me arrepio até hoje quando eu lembro favor. dele. A outra, Cigana Poerê de Mãe Áurea, junto com a pessoa de Pai Neco de Oxalá, que eu agradeço muito todo o ensinamento. E quem ensinou o 7 a colocar um sapato foi Pai Neco. Isso eu Nosso me orgulho amigo aqui muito. da TV Nosso Urbana. amigo aqui da TV. O Dialuê e a Pombagira Rainha de Pai Reinaldo de Ogum, falecido. Dialuê, que era um de Tranca-Rua, tá? E Pombagira Rainha de Pai Reinaldo, que também me deram uma iluminação muito grande pelos meus caminhos todos que eu andei. E ao Exu Ganga e de Pai de Sidney de Oxum, meu falecido Pai de Santos também. Pessoas que marcaram na minha vida religiosa e que, graças a Deus, passaram, me deixaram e me deixam até hoje, como eu digo, com o rodeão, com essa coisa toda. emoção. Apanhei muito na cara, aprendi muito, fui muito criticado por causa do Exu, mas graças a Deus estou aqui, estou de em pé e muito obrigado a vocês que fizeram tudo isso por mim. Pai Júlio? Eu tenho a agradecer que me fez, digamos, de cabo a rabo, foi só a minha mãe de santo, Marlene da Ubá, que confiou em mim do começo até agora. Fez os meus Exu, fez os meus orixás, e ela apostou em mim, criança, e dizia que eu ia ser um grande chefe. Não digo que sou esse grande, mas me tornei um chefe. Aí, então, né? Esse carinho, esse amor. Eu agradeço a todo o povo que está nos assistindo, que junto com as pessoas o povo nos assiste, as almas, né? Que está nos permitindo falar sobre eles hoje tão publicamente. A todos os babalorixás e alorixás que levaram o povo de rua às ruas, né? Exato. Mostrar a beleza do povo de rua. Nós temos a pessoal lá da Cidade Baixa, né? Sim, que também, Manheda, Manheda, beijo no coração, uma grande precursora de divulgar o Exu de uma maneira limpa, bonita nos E cruzeiros. não é de hoje, né? Não, é a nossa história. E também a todos os babalorixás e alorixás que abrem as suas casas para receber o povo nas giras, nas atividades das sessões de Umbanda e que praticam a religião de uma forma séria, de uma forma que a gente tem orgulho. Então não vou citar nomes, mas o meu carinho a todos os quimbandeiros na data de hoje. Amanhã a gente volta às 16 horas? Voltamos amanhã às 16 e eu quero mais desses debates. Desses de debates, Exu. tá bom. Certo? É Júlio, amanhã às 16? Com certeza. Até amanhã, Laro Exu. Pandeu, Exu. Vou de pau, Exu.